projetado para que Ele trouxesse para nós, Igreja de São José do Rio Preto, nesse dia específico, nesse começo do ano, que as palavras dele sejam as suas, que a boca dele seja a tua boca aqui nessa noite, Pai, que as mãos dele sejam as tuas mãos aqui, e que o coração dele também seja o teu coração aqui nessa noite, Pai, para que ele possa discernir tudo que teu Espírito deseja, tudo que o Senhor quer fazer no meio de nós. Por isso usa com poder o teu filho aqui, Senhor, e nós como igreja em São José do Rio Preto, como a tua igreja e tua noiva Jesus Cristo, nós o abençoamos em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, amém? Paz em Cristo Jesus, a todos boa noite. É uma honra, um prazer enorme poder estar aqui nesta noite para ministrar a palavra do Senhor para vocês. Vocês que não me conhecem, meu nome é Manuel Catala. Pela condição que estamos vivendo hoje, eu não estou com a minha esposa, minha querida e maravilhosa esposa que nos acompanha online. E não estou com o Daniel e a Silvina também, a gente está revezando. A Ruth veio no culto pela manhã e eu venho na parte da noite. Assim as crianças ficam em casa conforme prescrito pelo nosso governo. Vamos em oração mais uma vez, né, porque não devemos cansar de conversar com o Pai. Deus amado, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu amor, por Teu favor, por Teu querer sobre as nossas vidas. Deus amado, obrigado por Teu amor, obrigado, Senhor, por nos ter trago em mais um dia para que possamos Te adorar, para que possamos Te louvar, para que possamos Te glorificar, para que possamos compreender qual é a Tua vontade e para que essa seja praticada nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, fale em meu coração e fale ao coração de meus irmãos. Eis-nos aqui diante de Tua presença para poder aprender de Ti, Senhor, para poder aprender de Ti, Senhor. Alemande, suri alemande, lenicarabá, leri alemande, suri alemande, alaimande, suri lileri lecanda, alai suri alemande, leri alemande, suria, alai suri lileri, alai lemande, leria, suri lemande. Leria, alaimande, suri alecanda, alai suri alemande, nicanabá, alai lemande, suri, leria, alai suri alemande. Fale ao nosso coração, Deus. Fale ao nosso coração, para que possamos saber qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade. Abra a Tua Bíblia no livro de Salmos. Salmos de número 23. O texto mais conhecido da Sagrada Escritura. Talvez você, assim como eu, já tenha lido e relido esse texto centenas ou dezenas de vezes. Eu mesmo perdi a conta do número de vezes que já tive a oportunidade de meditar sobre este salmo. E graciosamente o Senhor, mais uma vez, Ele fala ao meu coração, especificamente para essa comunidade. E se você não conseguiu compreender a grandiosidade do agir de Deus até agora, perceba que eu não sou nem brasileiro. Para que Deus pudesse ministrar ao teu coração nessa noite, o meu tataravô precisou nascer lá na África, ter gerado o meu bisavô, o meu avô, meu pai, e depois ter me gerado. Ou seja, Deus tem extrema urgência de falar contigo. Por isso é que Ele traz alguém lá do cafundó do mundo, lá do umbigo do mundo, para falar ao teu coração mais uma vez. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do Senhor, para todo o sempre. Salmos conhecidíssimo.
Provavelmente, conforme eu já disse, você já deve ter meditado N vezes nesse salmo. E eu também. Mas o que Deus me chamou a atenção, a partir do momento que o pastor me convidou para ministrar, e eu comecei a ministrar sobre esses salmos, Deus me levou a meditar sobre ele. Deus me chamou a atenção sobre uma questão muito, muito interessante. Estes salmos aqui é, acima de tudo, uma declaração profética do salmista. Por isso é que a temática da nossa mensagem de hoje, da nossa meditação de hoje, é justamente o meu destino profético. O que o salmista está pensando, está declarando nesse preciso momento, é o seu destino profético. Porque quando ele diz que o Senhor é o meu pastor, ele está a fazer uma declaração completamente fora do seu contexto. Porque no contexto em que o salmista nos fala, é um contexto ainda onde o templo de Jerusalém está edificado, é um contexto onde existe o sacerdote, existe o levita, ninguém tinha acesso direto ao Pai, ninguém. Ninguém, como na época que nós vivemos hoje, poderia se achegar na presença do Senhor, chorar, adorá-lo e ter a oportunidade de conversar com Ele. O próprio sacerdote oficiava diante da presença de Deus uma única vez em sua vida. E era necessário que fossem lançadas sortes. Não era porque ele queria, porque ele desejava, porque ele acordou desejoso de falar com Deus, que ele se achegava à presença do Pai. Não era assim. Lançava-se sortes. E aquele que tivesse a sorte tinha a primazia, a graça de se achegar à presença do Senhor. Então, quando o salmista, ele declara que o Senhor é meu pastor, ele está falando de forma profética, pensando em quem? Falando de quem? De Cristo Jesus. João 10:11, ele diz: eu sou o bom pastor. Então o salmista estava fazendo referência a um tempo que ele gostaria de ter vivido, mas não viveu, conforme o próprio Cristo vai nos dizer. O tempo que vocês vivem hoje, ele foi muito querido e muito esperado pelos profetas, reis, sacerdotes, e não puderam vivê-lo. Por quê? Porque eles não tinham acesso direto ao Pai. E o Senhor me levou a fazer um trocadilho muito interessante, que ao fazer comigo você vai ver a grandiosidade desses salmos proféticos e você vai compreender a grandiosidade do nosso destino profético. Leia o salmo comigo na negativa. Leia assim: se o Senhor não é o meu pastor, tudo me faltará. Ele não me fará repousar em pastos verdejantes e não me levará às águas de descanso. Se o Senhor não for o meu pastor, ninguém me guiará pelas veredas da justiça e nem terei o amor do meu Senhor. E quando eu andar pelo vale da sombra da morte, quando eu passar pela pandemia, ninguém será comigo. Não terá nem a vara e nem o cajado do Senhor para me sustentar, porque Ele não é o meu pastor. Ninguém preparará para mim uma mesa na presença dos meus aniversários. Não, ninguém me ungirá com óleo. Ninguém me ungirá com óleo e o meu cálice não transbordará. A bondade e a misericórdia do Senhor não serão comigo, e eu não habitarei na casa do Senhor para todo sempre, se Ele não for o meu pastor. A centralidade dos salmos não é a ovelha, a centralidade dos salmos não são as bênçãos, a centralidade dos salmos é o sumo pastor. A centralidade destes salmos é Deus, o Senhor, te guiando, te guardando, te protegendo em todos os dias da tua vida até na eternidade. É Deus declarando que o reino dele começa hoje na tua vida. É Deus declarando que você vai viver com Ele todos e que você deve viver com Ele todos os dias da tua vida. Do contrário, sequer há vida. Do contrário, não há vida.
E quem é o pastor? O pastor é aquele que deu a sua própria vida pelas ovelhas. A vida que nós temos não a temos por nós mesmos. Deus, o Senhor, é que nos concedeu essa vida. E Ele não nos conduz dia após dia para terminarmos os anos. Não, é verdade, estamos começando um novo ano, estamos começando um novo ciclo, mas o objetivo do Senhor nos conduzir todos os dias não é somente para que possamos passar por mais um ano, não. É para que possamos habitar na casa dEle para todo o sempre. Então o Senhor não, quando Ele fala que te conduzirá a pastos verdejantes, Ele está menos preocupado com o alimento que perece e mais preocupado com a palavra de Deus que permanece para sempre. Então o alimento a que Ele se refere inicialmente é a sua palavra. Por isso é que Jesus vai dizer que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Por isso é que Jesus vai dizer que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então a primazia em nossas vidas não deve ser buscar o alimento que perece. É verdade que estamos inseridos num mundo onde você já acorda correndo e vive na correria. Para quê? Para ganhar e garantir o pão de cada dia. Chegou uma fase que eu conversei com a minha esposa, eu falei, chega em nome de Jesus dessa palavra chamada correria. Eu não corro mais. Chega. Se eu continuar correndo desse jeito, ou eu vou me matar, ou eu vou matar vocês. Mas a gente vai parar de correria. A gente vai viver na dependência do Senhor. Você pensa, é fácil para você que é pastor viver na dependência do Senhor, né? Alguém vai trazer dinheiro para você, os membros vão ofertar na tua vida. Não era esse o meu contexto. Não era esse. Até há pouco tempo eu trabalhei como gestor de uma construtora. E quem já construiu uma casa sabe que é difícil construí-la. E eu cuidava de 20 casas, mas eu falei, Senhor, eu não vou mais correr. Eu vou organizar os meus dias em oração diante do Senhor. Eu não vou sair se o Senhor não disser vá. Mas vai atrasar no trabalho, não tem problema. O meu planejamento estratégico era feito diante do Senhor. Eu não saía sem o Senhor me abençoar. Porque eu sabia que ia dar ruim. E quem trabalhou com pedreiro, ou quem conhece um indivíduo chamado pedreiro, ele sabe que é complicado. Ainda mais quando você lida com a parte técnica na obra. É muito complicado. Então eu disse, a gente tem que parar dessa correria. A gente só corre demais porque é extremamente desorganizado. E quando a gente caminha no Senhor, quando Ele é o nosso pastor, então diariamente nós precisamos construir nele o nosso dia. Sem construir o meu dia diante do Senhor, eu não saio. Porque eu não vou fazer a vontade dEle. E se eu não sair para fazer a vontade dEle, eu vou me arrebentar totalmente. Então eu abri mão, eu falei, Senhor, eu não quero mais. Eu não planejo mais de forma somente técnica. Não planejo. É verdade que tem a PIFUI, tem toda a estrutura, tem todo o cronograma, mas eu vou sair somente pelo Senhor. Aí você pensa assim, nossa, você só trabalhava? Não, eu trabalhava, estudava, fazia o técnico de edificações, fazia faculdade de gestão, fazia mestrado em filosofia, era um monte de coisas para fazer que ou eu me organizava, ou eu morria, ou eu matava a minha família. Então eu falei, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Senhor, me ajude a fazer a tua vontade. Me ajuda a fazer a tua vontade nos meus estudos. Me ajuda a fazer a tua vontade no meu trabalho. Me ajuda a fazer a tua vontade na minha família. Me ajuda a fazer a tua vontade na nossa vida ministerial, Senhor. Seja gracioso conosco. Seja verdadeiramente o nosso guia. E aí a gente começou a priorizar cada vez mais na nossa casa. O quê? A palavra do Senhor. O nosso desejo é que o Senhor, dia após dia, em cada manhã, nos conduzisse primeiramente ao quê? A pastos verdejantes, para compreendermos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque se tivéssemos compreensão da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tudo que fizéssemos ao longo do dia seria bom, perfeito e agradável. Porque estávamos somente cumprindo a vontade de Deus, o Senhor.
Então é muito interessante nós compreendermos que quando o Senhor, Ele diz que Ele é o bom pastor, é uma realidade já posta, já está feito. Você tem um pastor, e esse pastor, ele se importa contigo, ele deu a vida por você, e ele todos os dias te convida dizendo assim: venha caminhar comigo, porque vida há somente em mim, longe de mim não há vida, fora de mim não há vida. E é importante entendermos que como ovelhas não sabemos que caminho trilhar, não sabemos. A ovelha não tem a mínima noção de qual é o caminho que ela deve trilhar. Por quê? Porque quem sabe o caminho é o pastor. Na verdade, o pastor se fez caminho, e ninguém vai ao Pai que não seja por ele. Não tem como habitar na casa do Senhor para todo sempre que não por Cristo Jesus. Então, ou nós caminhamos no pastor, pelo pastor e com o pastor, ou então jamais herdaremos a vida eterna. E quando o nosso alvo é a eternidade, e estamos de olho no Cristo, que é o nosso pastor, então ainda que passemos pela pandemia, não temeremos mal nenhum. Não temeremos. Não temeremos. E ainda que o Senhor nos recolha dessa terra, assim como Ele fez com muitos amigos e parentes nossos, nós não tememos, porque sabemos que estamos indo para a presença do Pai. Um ateu perguntou: onde está Deus em meio à pandemia? Eu falei: Ele está ocupado recebendo os milhares que estão voltando à casa do Pai. Ele está super ocupado festejando, porque não para de chegar gente lá no céu. Essa precisa ser a nossa mentalidade quando o nosso alvo é a eternidade. Agora, quando nós vivemos pelo ano, quando nós vivemos pelo mês, então nós ficamos só considerando coisas triviais, coisas simplórias, coisas básicas, coisas que, se elas tiverem ou não, nós conseguiríamos viver tranquilamente. Não dá para viver sem a presença do pastor, porque sem a presença do pastor nós estamos perdidos. Sem a presença do pastor nós não temos proteção. E são muitos os ventos que vêm para nos derrubar. Mas quando estamos firmados na rocha, não há o que temer. E o pastor, ele não permite de jeito nenhum que os males nos derrubem, que venham os ventos e eles virão. Estava conversando com a Ruth, minha esposa, falando desse ano. Esse ano incrível, no qual todo mundo está depositando suas esperanças. E talvez você também tenha feito isso, eu não te culpo. Mas eu falei: e se for pior que o ano passado? E se for pior? E se morrer muito mais gente? E se as restrições forem muito maiores? E aí começa vindo um filme na minha cabeça. Então nenhum projeto que eu fiz até agora vai dar certo. Então todas as ideias, tudo que eu planejei até agora não irá dar certo. E o nosso consolo foi que, ainda que a coisa fique pior, Ele é nosso pastor. Ele está conosco. Então não temeremos, não temeremos, não temeremos, não temeremos. Porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele nos sustenta, é Ele que nos sustenta. Quando a coisa ficou preta em meio à pandemia, quando começaram a cancelar todas as agendas da minha esposa, todas, e era cancelamento um atrás do outro. Aí você pensa: nossa, mas você trabalhava com construção, não se preocupe, deu pau na construção também. Aí a gente começou a se perguntar: e aí, e agora? O que é que a gente vai comer? O que é que a gente vai comer? E um belo dia a gente estava orando, e o Senhor falou claramente no meu coração e no coração da Ruth. Ele falou assim: quem vos trouxe para o Brasil?
o presidente da vossa nação? Eu falei, ixi, não foi. Eu não vi com bolsa de estudo, eu não vi com auxílio nada. A primeira vez que eu cheguei no Brasil, eu me hospedei em uma rodoviária. Aí você pensa assim, nossa, as rodoviárias de Curitiba são chiques, né? Tem hotel. Não, é nas cadeiras da rodoviária, porque não tinha dinheiro para pagar hotel. Lógico, eu deveria ter me organizado melhor, mas eu acreditei que Deus estava me chamando. Então larguei o 4º ano da faculdade de informática e falei, eu vou fazer teologia. E meu pai falou, vai ser pobre, frustrado e vai voltar aqui rastejando. Eu vim para aqui, eu não conhecia a minha esposa. E quando eu cheguei aqui, eu olhei aquela missionária Ruth, né? Longe de mim, tal pretensão. Mal estava chegando no Brasil, não tinha onde cair morto. Imagina, né? Pensar na missionária Ruth, que já tinha andado pelo Brasil e tal. Um belo dia eu saí com a Ruth, e ela estava terminando o trabalho de final de curso dela, de teologia. E ela estava precisando de auxílio para formatar o TCC dela. Aí eu pensei, né? Eis a oportunidade, mas eu não vou falar nada. E ela, nossa, dificuldade para formatar o TCC, normas da BNT e tal. Eu estava lá. Você entende alguma coisa sobre informática? Ah, imagina, né? Sou desistido do 4º ano de informática. Sou eu o cara. Saí com a Ruth, fomos para um shopping para terminar a formatação e já imprimir e encadernar o TCC dela. Sem querer, eu toquei algumas vezes no cabelo da Ruth e toquei em alguma outra parte do corpo, ou no ombro, ou sei lá. A gente pegou um táxi a caminho de casa. A Ruth parou o táxi, eu acho que foi a uns 2 quilômetros de casa, mas eu sempre falo que foram 10 quilômetros, porque foram os 10 quilômetros mais difíceis de andar da minha vida. A Ruth parou o táxi. Eu falei, por que a gente está parando aqui? Ela disse, eu preciso conversar contigo. Eu falei, precisa conversar comigo o quê? Eu fiquei me perguntando, né? Ela olhou para mim e disse, nunca mais me toca. Eu não te conheço, não sei quem é você. Você acabou de chegar no Brasil, sei nem se você é crente. Fica tocando no meu cabelo com que autoridade? Estava procurando um buraco, sabe, em Curitiba e em Joinville. O pessoal que trabalha com água, ele fica cavando um monte na rua e não tapa os buracos. Eu estava procurando um lugar daquele, caio, bato a cabeça e o Senhor me recolhe, em nome de Jesus. Eu andei até em casa e não achei um buraquinho daquele para tropeçar, cair, desmaiar e chamar lá a emergência, o SAMU para vir me recolher. Foram 10 quilômetros, que eu sempre falo, mas devia ser 100 metros ou 200, mas para mim foram 10 quilômetros tenebrosos. Quando eu cheguei em casa, eu dobrei o joelho e falei, Senhor, a Ruth não tem pai, você é o pai dela, eu estou pedindo a mão dele em casamento agora. Se o Senhor me der paz, eu vou fazer isso daqui a pouco ao encontro dela. A paz, o Senhor me deu uma paz que excedeu todo o entendimento. Eu levantei e fui lá falar, preciso conversar contigo. Você não entendeu nada, né? Eu não tenho nada para falar contigo. Por favor, você me ajuda, me deixa em paz. E eu tinha a confirmação do Senhor, e Ele era o meu pastor. Ele era quem tinha me trago até o Brasil. Não foi o presidente na minha nação. Então aquilo era a confirmação de Deus para a minha vida. Aí rolou maior dificuldade para falar com ela, aí a gente saiu, ninguém queria ajudar a Ruth naquele dia para ir fazer a compra de mercado, graças a Deus, mas quem estava disponível? Eu, né? Não estava fazendo nada mesmo, não tinha faculdade, não tinha nada na minha vida, eu estava disponível. Você acha que a Ruth queria sair comigo para ir para o shopping ou para o mercado? Mas de jeito nenhum. Mas como ninguém queria ajudar, e eu só ia carregar as sacolas e ficar calado, essa é a promessa que eu fiz, então ela deixou. Aí a gente foi, e eu estava calado o caminho todo, não vou falar nada, essa é a promessa que eu fiz. Aí ela disse, olha, vou te ensinar um hino. E ela me ensina um hino, ela fala, o hino era mais ou menos assim, talvez morrer por ti não seja não o mais difícil, afinal, desafio é viver por ti. E para viver a vida que me das, eu morro a cada dia, para que tu vivas em mim. Eu falei, esse é a deixa. Faz muito tempo que eu estou tentando falar, mas você não quer me ouvir. Por favor, me deixa falar.
Eu pensei, agora ela vai deixar eu falar. E ela, se você quiser falar, vai ser lá na República, diante de todas as meninas. Falei, não tem problema não. Resumindo a história, cheguei na República Feminina, falei, cara, eu não sou ninguém, não sou nada, meu pai é pobre, minha mãe é pobre, são servidores públicos, não tem onde cair morto, eu vim aqui por conta própria, e meu pai me falou assim, se é Deus que está te chamando, Ele vai pagar a tua passagem, vai pagar a tua estadia lá no Brasil, eu sou esse cara e eu quero casar contigo. Ela me olhou e falou, não, o cara deve ser retardado mesmo, mas eu vou dar um último solavanco, sim e não. Eu falei, mas como assim? Sim, porque eu também estou gostando de fazer. Eu falei, não acredito. Você está gostando de mim, me fez passar por tudo que eu passei até agora? Queria o quê? Está achando o quê? Não, se a minha mãe não aceita, eu falei, dá o telefone, eu ligo para ela agora. Eu falei, não, minha mãe mora em Angola, você vai lá em Angola e vai pedir a minha mãe em casamento. Falei, legal. O cara não tinha, eu nem conhecia a moeda brasileira. Eu não tinha R$2,50 para apanhar ônibus. Tinha que arrumar R$6.000 para voltar para Angola, pedir a mão da mulher em casamento e voltar para o Brasil para começar o ano letivo. Eu nunca consegui dinheiro tão rápido na minha vida. Rapaz, arrumei 6.000 conto assim do dia para a noite. Estava lá eu em Angola, tomando posse da mulher que o Senhor tinha preparado para mim. Por que você está contando essa historinha toda, Manuel, sobre a vossa vida? A gente quer saber sobre isso, para a gente compreender na prática o que é viver da provisão divina, o que é viver no dia a dia dependendo do Senhor, abandonarmos o nosso estilo de vida, a nossa segurança, porque eu tinha tudo em Angola, eu estava terminando a faculdade, e em Angola, quando você termina a faculdade, você conseguiu, graças a Deus, se tornar alguém. Lá em Angola nós dizíamos, estude para ser alguém, ou seja, quem não estudava, não era ninguém. Então, graças a Deus, eu estava me tornando alguém, e não tem mestrado e nem doutorado em Angola, então eu seria chamado de doutor no ano seguinte, porque era o grau máximo de estudo em Angola na altura, mas eu abandonei tudo, para vir servir ao Senhor. Você pensa assim, nossa, e veio aqui e não estudou, mas não, graças a Deus, o Senhor nos tem levado a nos prepararmos com excelência, para voltarmos e cuidarmos do nosso povo. Então eu me formei em teologia, me formei em filosofia, fiz mestrado em filosofia, fiz gestão, fiz construção, e vou estudar tudo que o Senhor trouxe para estudar, para que eu possa ajudar melhor e cada vez melhor o meu povo. E esse ano a gente estava com uns projetos incríveis assim para fazer, íamos ganhar no ano passado, a gente ia ficar rico no ano passado, aí o Senhor só olhando, né, sabe de nada, inocente, aí ficar rico a gente ia comprar casa, a gente já estava pensando, mas vamos comprar casa no Dama, ou vamos comprar casa em Curitiba, lá ao lado do Parque Barigui? Em Curitiba, né, melhor, um lugar mais top, mais chique, né, e aí quanto é que é? Calcula, fazendo isso, fazendo aquilo, vai ganhar tanto, nossa, incrível. Cara, afinal o ano tinha terminado em dezembro, na China, quando descobriram o bendito do corona, dia 31 de dezembro de 2019, o ano de 2020 tinha terminado, só nós é que estávamos distraídos. Em março, a notícia ruim chegou até nós. Cara, toda a projeção que a gente fez deu ruim. E a gente se perguntando, e aí Deus, será que é para morrer pobre mesmo? Ele falou, não é para morrer pobre, é para morrer fazendo a minha vontade. Vocês não estão entendendo, eu não trouxe você para o Brasil para se tornar milionário, eu trouxe você para o Brasil para se formar e voltar para Angola. Eu falei, imagina, é o diabo falando. Negócio lá está ruim, mas está muito ruim. Eu vou voltar para Angola, Deus, mas do jeito nenhum. Esse negócio de ficar 5 segundos longe da presença do Senhor é o diabo que, cantaram lá no teu ouvido, é o diabo. Compartilhei com a minha mulher, se você ouvir uma voz que te diz que é para voltar para Angola, você não aceita, não é Deus. Pai, Deus não calou mais, Deus falou com todo mundo. E nos últimos dias, com o Kevin, com o apóstolo Rina, com todo mundo, vocês têm que voltar para Angola, vai embora, que não é na vossa casa não, vaza. E como aqueles que dependem do Senhor, nós estamos pela graça de Deus, começando a voltar para casa. E quando nós somos dirigidos pelo Senhor, existe a graça
de nós sermos ungidos. E essa unção é unção no Espírito Santo. Então, quando o Senhor é nosso pastor, Ele nos unge com o seu Espírito Santo, para que possamos discernir as coisas espirituais, de forma espiritual, para que possamos andar não mais na carne, mas no Espírito. E é uma unção que nos faz transbordar. E não transbordamos para que nos gloriemos nisso, não. O transbordar não é para que possamos nos gloriar de sermos cheios do Espírito Santo. Não é isso. Somos cheios e transbordamos do Espírito Santo para que possamos abençoar outros, para que possamos levar outros para habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Uma única missão nós temos, e essa é levar outros a habitar na casa do Senhor. Essa é a nossa única missão. Talvez você pense que você é vocacionado para ser engenheiro, sim. Verdadeiramente você é vocacionado como engenheiro, como médico, como psicólogo, sei lá qual é a tua profissão, como um empresário, sim. Para o quê? Para que você possa prestar os melhores serviços, sim. Para que você possa servir com excelência, sim. Mas você não deve se calar. Pregue em todo o tempo. E se possível, use palavras. Ou seja, pregue mais com os teus atos, pregue mais com as tuas atitudes, porque essas verdadeiramente irão levar outros à eternidade contigo. E preste muita atenção, Ele é o nosso pastor. Apesar de nós que trabalhamos nessa obra sermos denominados pastores, nós somos somente sinalizadores do verdadeiro pastor. O nosso trabalho não é segurar na tua mão e te levar para o reino, não. A caminhada você que faz. E você faz essa caminhada de olhos em Cristo Jesus, que é o sumo pastor. E Ele pode te levar diante da presença do Senhor todos os dias da tua vida. Ele pode fazê-lo. Você não precisa mais, como no Antigo Testamento, de que alguém lace sortes para que você se achegue ao Senhor. Você não precisa ter nascido na tribo sacerdotal para ter acesso ao Pai. Você não precisa mais. O véu se rasgou, o caminho se abriu. Você pode acessar ao Pai em qualquer segundo, em qualquer lugar, aonde você estiver, desde que o faça em verdade e em espírito. É um tempo incrível, é um tempo maravilhoso. Desde a última vez que o Senhor falou comigo, eu hoje faço orações executivas. Não faço mais orações comuns, não. Eu faço uma oração executiva. Por que executiva, Manuel? Porque é a oração daqueles que entram em ação pelo reino de Deus. Eu não fico somente lá cantando a bola do Senhor, não. Eu ouço e eu saio correndo para fazer a vontade de Deus. Então essa precisa ser a nossa vida. Esse precisa ser o nosso estilo de relacionamento com o Senhor. Devemos nos relacionar com Ele no sentido de sermos aqueles que são dispenseiros do Senhor, aqueles que têm em suas mãos a graça de abençoar outras pessoas. Então, que nessa noite você tenha consciência de alguma coisa. Se Ele não for o teu pastor, no linguajar do cotidiano, você está ferrado. Se Ele não for o teu pastor, tudo te faltará. E talvez não te faltará dinheiro, talvez não te faltará comida, mas te faltará sentido para a vida. E quando te faltar sentido para a vida, aí ainda que você tenha dinheiro, não fará sentido nenhum. Ainda que você tenha milhares e milhares de reais guardados, ainda que você possa ir para Disney, que você possa ir para Paris, que você possa rodar o mundo, nada disso te satisfará. Somente Deus, o Senhor, pode nos tornar plenos.
Somente a presença dEle no nosso cotidiano nos faz sermos felizes, plenos, realizados. Então, antes de sair correndo atrás do pão que perece, saia correndo atrás da presença do Senhor. Busque a presença dEle. Busque a Ele. Que Ele te dê graça. Não nesse ano. Que Ele te dê graças não nessa semana. Mas que Ele te dê graça na jornada à mansão celestial. Então as diversas estações que nós vamos passando não irão mais determinar o nosso humor e tampouco o nosso posicionamento enquanto cristãos. As circunstâncias não irão mais nos definir. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e andam segundo o seu propósito. Deus fará convergir todas as circunstâncias a nosso favor. Aí você se pergunta, você não ficou rico? É verdade, mas eu nunca fui tão abençoado na minha vida como eu fui no ano passado. Nunca. Eu me lembrei que quando o pé rapado chegou aqui no Brasil, eu era totalmente dependente do Senhor, até para comprar um miojo. Eu me lembrei esse cara do céu, como o ignorante cresceu, né, o retardado. Essa é a palavra certa, como ele cresceu, né? Agora ganha um dinheirinho, pensa que é autônomo, autossuficiente, não é nada. Aí nós compreendemos que nós precisamos nos voltar todos os dias ao Senhor. E se nele estamos, não temeremos mal nenhum. Não temeremos. Não importa a previsão política, não nos movemos pelo risco país. Não importa. Não importa a previsão econômica da China, dos Estados Unidos, não importa. Estão mandando todo mundo embora. É oportunidade para crescer. Eu dava aulas numa faculdade onde eu fiz teologia. Quando eu comecei a fazer o mestrado, aí eles me convidaram para lecionar na faculdade. E graças a Deus, dinheirinho caindo todo mês. O que o malandro aqui fez? Começou a se acomodar. Eu tinha assim uma mentalidade empreendedora incrível. Vários projetos. Do dia que me convidaram para dar aula na faculdade, todos os projetos em gaveta. Eu falei, imagina, vai cair todo mês mesmo? Esqueci todos os projetos. 2 anos, Deus falando, e aí? Não vai começar nenhum projeto incrível, do jeito que você sempre falava que ia fazer? Imagina, estou ocupado, vou fazer plano de aula. Aí Deus mandou o diretor me mandar embora. Do nada. Eu fui conversar com ele que ia começar a fazer o doutorado, ia ser bom para a faculdade, no dia seguinte ele me mandou embora. Eu falei, uai? Agora que eu ia ajudar a faculdade como doutor, está me mandando embora? Está me mandando embora. Você falou, não arranja nenhum emprego fixo. Falei, legal. E foi a oportunidade na minha vida. Eu fui lá no dia seguinte agradecer por terem me mandado embora. Aí é que eles pensaram mesmo que era o maluco que veio da África. Falei, pirou. Ninguém nunca agradece por ter sido mandado embora. Estava lá eu, agradecendo pela oportunidade que o Senhor estava me dando mais uma vez de sair da minha zona de conforto. E nesse tempo todo o Senhor falando, não viva pelas coisas dessa terra, viva pela eternidade. Essa é a grande convocação nesse salmo profético. Qual é o nosso destino profético? A eternidade. Qual é o teu destino profético? A eternidade. Então que a força das circunstâncias não te distraiam. Fixe teus olhos no pastor, Cristo Jesus. Caminhe com Ele todo dia. Caminhe nele todo dia. E não se esqueça, o alimento verdadeiro está nele. O caminho está nele. Não se esqueça, a segurança é Ele. Ele é a segurança para a tua vida. Se coloque em pé, vamos orar ao Senhor. Durante a semana, enquanto eu orava para ministrar nesse culto, nessa noite, para ministrar para as nossas vidas,
porque essa palavra é acima de tudo para mim, né? E que você receba também da parte de Deus essa ministração. Quando eu orava, Deus falou para mim duas coisas. Primeiro, não ministre com sapato, tire o sapato. Eu falei, os caras vão achar que isso é muito estranho, eles não vão gostar nada disso. Pai, de repente, meu sapato confortável começou a me fazer uma confusão. Eu falei, eu vou tirar. Deus, eu vou tirar o sapato e ele vai ficar aí. Não trago o sapato no púlpito em referência à minha palavra. E a segunda coisa, ele falou para o meu coração, para orar por aqueles que já há algum tempo têm orado por seus projetos e por sua saúde. Se você tem buscado da parte de Deus por seus projetos e por sua saúde, venha aqui para frente, que Deus me colocou para orar por você nessa noite. Se você até hoje não se firmou no compromisso com o Senhor, se você estava pensando que é possível titubear em dois caminhos, se você estava pensando que era possível servir o Senhor e servir ao mundo, venha aqui para frente também, que você precisa compreender que se Ele não for o teu pastor, você está literalmente ferrado. E Ele te dá mais uma chance. Venha se reconciliar com Ele. Venha se reconciliar com Ele, venha caminhar com Ele. Deus amado, em nome de Jesus, estamos aqui como igreja do Senhor, clamando por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu amor, por Teu favor, por Tua graça curadora, por Tua graça regeneradora, clamando por Tua graça restauradora, Senhor. Seja com cada um dos meus irmãos, com cada um das minhas irmãs que estão buscando, Senhor, andar segundo a Tua vontade, andar segundo o Teu querer, andar segundo o desejo do Teu coração. Aqueles que estão buscando fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer, fazer o desejo do Teu coração. Seja graça em suas vidas, seja Deus entendimento, seja sabedoria. Deus revele estratégias, revele, Senhor, em nome de Jesus, a melhor forma de agir, a melhor forma de caminhar. Oh Deus, seja feita a Tua vontade na vida de cada um de meus irmãos. Seja misericórdia, seja graça, seja a cura para aqueles que estão buscando cura. Seja, oh Deus, restauração para aqueles que estão buscando restauração, entendimento, relacionamento contigo, Senhor. Seja gracioso, seja misericordioso. Aqueles que estão buscando paz, dê paz. Aqueles que estão buscando relacionamento contigo, Senhor. Ser relacionamento, ser o nosso pastor, no nome de Jesus. Seja gracioso, fale de novo ao nosso coração. Deus, talvez como Zacarias, muitos de nós, oh Deus, têm estado em momentos em Tua presença, buscando Te ouvir, mas não podem mais Te ouvir, buscando sentir o Senhor, mas não podem mais tê-lo. Deus, então, em nome de Jesus, venha fazer de novo entre nós, Senhor, porque o Teu Evangelho, a Tua palavra, Senhor, ela não é teoria, a Tua palavra, ela é poder de Deus. A Tua palavra é o poder de Deus para aqueles que creem, Senhor. Então, no nome de Jesus, seja feita a Tua vontade sobre a vida de meus irmãos, seja feito o Teu querer sobre a vida de meus irmãos, Pai amado, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, fale aos corações de meus irmãos e não o faça porque o Manuel está orando. Fale aos corações de meus irmãos, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom e o Senhor é conosco em todo o tempo. Liberamos, Senhor, a Tua cura aos meus irmãos, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, liberamos restauração. Liberamos, Senhor, projetos a serem realizados esse ano. Projetos empresariais, projetos, Senhor, acadêmicos, projetos familiares, projetos, oh Deus, profissionais. Liberamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja gracioso, seja misericordioso, seja, oh Deus, verdadeiramente o nosso pastor. E acreditamos que se o Senhor for o nosso pastor, nada
nada nos faltará. Lerialemande, surialemande, lericarabá. Alailemande, surialemande, alaileri, surilimande. Lerialecandalaí, surialemande, lericarabá. Alaileri, limande, surialemande. Lerialemande, surialemande, lericarabá. Alailemande, surilileri, lecandalaí, surialemande. Lerialemande, surilileri, lecandalaí, surilemande. Alailemande, surilileri, lecandalaí, surialemande. Leria, alailemande, surilileri, lecandalaí, surilileri. Alailemande, lericanabá. Lerialemande, alaileri. Deus, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, Deus, nas nossas vidas. Seja feito o teu querer nas nossas vidas. Que possamos caminhar não contigo, mas que possamos caminhar em ti. Que possamos caminhar por ti e para ti. Que a tua vontade e não a nossa se faça, ó Pai, em todos os dias da nossa vida, e nos faça habitar na tua casa para todo o sempre. E aquele que crê diz amém, amém, amém e amém. Você pode se assentar. Que Deus seja graça sobre a tua vida. Eu gostaria de convidar os meus irmãos que vão me ajudar a servir a ceia nessa noite. Por favor, os diáconos em serviço. Jesus. 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 Enquanto o pão e o vinho são distribuídos, podem nos levar em adoração, por favor.
se aproximando o momento que Jesus voluntariamente daria a sua vida ao Pai. Ele fez sua última ceia com seus discípulos. Momento em que ele se faria um com seus discípulos e os seus discípulos se fariam um enquanto corpo. Então a ceia do Senhor é um momento de reflexão. Sim, é um momento no qual refletimos como temos sido comunidade em Cristo Jesus. E acima de tudo, como temos estado unidos a Ele. Como tem sido esse caminhar nele. Temos verdadeiramente nos portado como aqueles que caminham segundo o Senhor. Então, como a palavra do Senhor vai nos ensinar, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a mulher a si mesma. E reflita se verdadeiramente tem caminhado com o Senhor. E se não tem caminhado na devida forma com o Senhor, então esse é o momento de reconciliação. Esse é o momento de começar de novo. Esse é o momento de um restart na tua vida. Tomemos, pois, o pão e que Deus nos dê a graça de continuarmos unidos a Ele, unidos ao seu corpo. Deus amado, em nome de Jesus, estamos tomando o Teu pão, Senhor, que é o Teu corpo, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, que verdadeiramente possamos nos unir a Ti, que possamos caminhar em Ti, para Ti e por Ti, que possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória. Deus amado, em nome de Jesus, que esse momento seja um momento de fortalecimento enquanto comunidade, que verdadeiramente nos fortaleçamos enquanto comunidade e que possamos, assim como o Senhor deu a sua vida por nós, que possamos dar a nossa vida para os nossos irmãos e para aqueles que são próximos de nós, mas que ainda não Te conhecem. Então em Ti, por Ti e para Ti, tomamos o Teu pão em nome de Jesus. Podem tomar o pão. De igual modo, Cristo Jesus tomou o vinho e Ele declara que esse era o vinho que simbolizava o seu sangue, o sangue da nova aliança, aquele sangue que nos faria mais alvos do que a neve, aquele sangue que nos limparia de todos os pecados, aquele sangue que nos achegaria novamente à presença do Pai, porque todos nós tínhamos pecado e destituídos estávamos da glória de Deus, destituídos estávamos da presença de Deus, mas Ele deu sua vida para que pudéssemos nos achegar mais uma vez ao trono da graça e que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então nessa noite tome posse da vida de Deus sobre a tua vida. Tome posse do agir de Deus sobre a tua vida. Que Ele continue sendo graça e graça sem medida. Que Ele continue sendo misericórdia e misericórdia infinita. Misericórdia que se renova a todas as manhãs sobre a tua vida. Deus amado, em nome de Jesus, pela Tua graça podemos tomar o Teu sangue e verdadeiramente nos achegarmos ao trono da graça. Obrigado por Teu amor, obrigado por Teu favor, obrigado porque por Ele nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, aqueles que não levam nada à mesa além de fome de Ti, além de sede de Ti. Então que no nome de Jesus o Senhor seja conosco. Em nome de Jesus, Senhor, seja conosco em todo o tempo. Seja o nosso pastor. E por Ti, em Ti e para Ti, tomamos, pois, o cálice da nova aliança. Em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, graças Te damos
por teu amor e por teu favor. Graças te damos, ó Deus, por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Não há louvor, não há canção, não há expressão possível para te agradecermos por teres te doado por nós. Não há. Por isso pedimos que nessa hora o teu Espírito Santo esteja diante de ti, intercedendo por nós, em gratidão, em louvor, em honra, em adoração, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Rei, o Senhor é gracioso, o Senhor Glória a Deus, né? Amém. Amém. Você entendeu a importância de ter o Senhor como nosso pastor, o nosso sumo pastor? Amém. Amém. Não há vida sem Jesus. Amém. Não há vida sem Ele. Glória a Deus. Pega sua mão direita. Declara assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos a oração que Jesus nos ensinou, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O poder para sempre. Amém, amém, amém. Vá debaixo de bênção.